Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos conversar sobre um tema de enorme importância, não somente para quem anda de ônibus, mas para toda a sociedade. A pauta desta terça-feira é eficiência energética. Nesse exato momento, o país passa por uma ameaça de apagão, por aumentos de tarifas e por pedidos de conscientização para a necessidade de economia da eletricidade. Talvez você não saiba, mas as empresas de ônibus do Rio de Janeiro estão na vanguarda quando o assunto é redução do consumo de energia. E para entendermos bem esse assunto, vamos receber nesta edição o engenheiro eletricista Paulo Renato, que é especialista em eficiência energética. Paulo, te agradeço por estar aqui conosco para tratarmos de um assunto tão importante e que está tão em voga no momento, a questão da economia da energia elétrica. Queria começar te pedindo para esclarecer para os nossos ouvintes qual a real importância de se poupar energia. A gente ouve falar muito sobre a necessidade de se reduzir consumo, mas nem sempre as pessoas entendem por que motivo elas devem fazer isso. Você podia dar uma explanação aí para a gente? Paulo, primeiro eu agradeço o convite, né? Eu já faço esse trabalho há muito tempo, e essa vanguarda das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, né, que eu faço atuação no Brasil inteiro, e o Rio de Janeiro foi uma vanguarda nesse trabalho de eficiência energética. Muito antes dessas crises. Eu já comecei esse trabalho há mais de 12 anos. E, na verdade, o grande problema hoje é que hoje a gente está com uma crise hídrica, e a matriz energética brasileira hoje se baseia basicamente na hidrelétrica. 64% do consumo da potência gerada hoje no Brasil está baseada na hidrelétrica. E o que acontece? Com essa escassez de chuva, não vamos entrar no mérito aqui de planejamento do que era para ser feito, que não foi feito. O grande problema é que hoje as chuvas escassearam, os reservatórios estão baixos, e foi obrigado a usar as térmicas. E aí elevou demais o custo da energia. E esse custo acaba sendo repassado para o consumidor. Então, eu acho que a questão da redução de consumo é uma questão, primeiro, de meio ambiente, porque a sociedade tem que colaborar. A gente teve sempre uma grande variedade muita energia, muita água. Então, as pessoas acabam gerando desperdício. Porque você pode reduzir o teu consumo, não é perdendo qualidade, é você racionalizar o uso da energia elétrica. E a racionalização não implica em você ter perda de qualidade, agora é você tirar o desperdício. E, infelizmente, a nossa cultura, talvez pela abundância de recursos, acabou gerando isso. Então, acho que a necessidade de você economizar energia tanto é bom para a sociedade, para o meio ambiente, como para o bolso, né? Você vê hoje as tarifas estão elevadas, essas bandeiras elevam demais as contas, e acontece agora da tarifa da tarifa da crise hídrica, que vai... Então, acho que a redução, a racionalização do consumo, desculpa, essa economia de necessidade de reduzir é real. Então, a gente tem que se preocupar, mudar os hábitos, tentar procurar eliminar o desperdício, tanto na parte de energia quanto de água, né? A mudança de hábitos. E isso eu acho que tem que ser massificado com propaganda, nas empresas. Isso é uma questão de mudança de comportamento. Eu acho que você vê, hoje o consumo residencial consome 34% do consumo brasileiro. A indústria é 38%. Então, você vê que é um consumo expressivo. Então, se a gente, na nossa casa, conseguir fazer mudança de hábitos pequenos, eu acho que a gente vai ser bom para a sociedade, para o meio ambiente e para o bolso, porque vai pesar muito no final do mês. Sim, Paulo. A gente vê, né, o que as empresas fazem. Eu acompanhei pessoalmente contigo a implantação de sistemas de economia de energia. O que a gente faz dentro das empresas é basicamente o mesmo que a gente faz
nas residências em termos de economia. Tem questões aí assim, diferentes por causa de picos de demanda, questão de uso de máquinas de elevado consumo, mas que dicas que você poderia dar de como a gente economizar energia, primeiramente, para o nosso ouvinte? O que ele pode fazer hoje para ter um alívio na conta de luz, para que ele consiga atingir essas metas até que foram estabelecidas aí pelo governo federal, que permite que a pessoa, ao invés de arcar somente com esse aumento aí por conta da troca da matriz energética, que ele possa ter a prometida redução na sua conta aí, o seu bônus. Olha só, aquelas medidas que as empresas já começaram a fazer lá 10 anos atrás, né, que hoje a gente pode fazer em casa, que é o quê? Utilização de lâmpadas de LED, né? Quando você vai comprar um equipamento elétrico, você olhar na placa, tem uma plaquinha do Procel que tem equipamentos mais eficientes, menos eficientes, e você fazer aquela relação custo-benefício. Será que a diferença de preço do grupo C para o grupo A, será que é tão diferente? E influi. Então, você, às vezes, vai fazer um investimento inicial um pouquinho maior, mas você vai ter uma economia ao longo do tempo, porque você vai utilizar esse equipamento por muito tempo. A utilização de lâmpadas de LED, ar-condicionado, você ligar o ar-condicionado nos períodos específicos da noite, se puder conjugar com ventilador, você bota um timer que é barato, você coloca o timer, o ar-condicionado desliga, 4 horas da manhã, de 4 às 6, você usa o ventilador, a carga térmica ali já está feita, está fechadinho, você consegue reduzir. E eu acho que essa mentalidade que as empresas tiveram antes é o seguinte: qualquer redução de consumo, você pensa assim, eu vou desligar meu ar-condicionado, não vou usar meu micro-ondas naquele horário específico, vou botar a máquina de lavar, vou lavar as roupas, procurar juntar as roupas que lavar no mesmo horário, diminuir o tempo de banho. O chuveiro elétrico é um grande vilão do consumo de energia elétrica. E os chuveiros hoje têm uma potência muito alta. Então, se você vê o tempo, 10 minutos no chuveiro, equivale, às vezes, a R$100 na sua conta. E a gente tem que pensar o seguinte: se eu economizar R$100, R$50, é pouco numa conta de 300, de 400, R$50. Mas se você multiplicar isso por 12, você vai pagar só 12 contas, 10 contas. Então, a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Não pode ser, eu só vou economizar R$30, R$20. Mas, então, com pequenas medidas, lâmpada, saiu do cômodo, desliga, é aquilo que eu te falei no início. São pequenas mudanças de hábitos que a gente tem que procurar executar. Uma coisa muito interessante que eu observei nas empresas de ônibus é que esse trabalho de otimização, quando eu fui procurado pelas empresas do Rio, foi primeiro para fazer uma otimização técnico-tarifária, que é o quê? Não precisava, você não estava... A segunda fase era a eficiência energética, mas a primeira fase era reduzir a tarifa, porque, em função de ser um grande consumidor, tem um contrato com a concessionária, ele reduzia isso aí. Então, reduzir o custo dele sem alterar nada. Só que as empresas de ônibus utilizaram essa economia para utilizar na eficiência energética, que eu acho que é o grande negócio. Ele aproveitou uma economia e aproveitou essa economia, em vez de utilizar em outros setores da empresa, ele aproveitou essa filosofia, essa redução na eficientização. Então, isso que eu acho que não é comum em outros segmentos. É interessante para a gente porque, de fato, as contas de luz eram muito pesadas, você frisou bem. Existe um contrato entre as empresas e a concessionária de energia elétrica que estabelece, né, a questão da demanda, o consumo por hora e tudo. Houve o caso até de algumas empresas que, por alguma época, eu não sei se permanece ainda assim, chegavam a ligar o gerador em determinados momentos, né, de aumento de demanda. Para quê? Para que não houvesse esse impacto na conta da concessionária. Então, é uma coisa que vai além de trocar uma lâmpada por LED ou de apagar a luz ou se deixar aparelhos que ficam em stand-by assim, desligados, você desligar aquele aparelhinho da NET, aquele aparelhinho
da TV quando você não está assistindo, quando você sai de casa. É uma coisa chata, você vai lá, desliga da tomada, tem que ligar de novo. O micro-ondas também fica ligado ali no relógio, sem nada. Então, são hábitos que se adquirem que dão resultado. É uma coisa que o nosso usuário médio aqui ele não pensa muito, mas um item que está no cálculo do preço da passagem é a conta de luz também, a conta das concessionárias, o consumo de água, o consumo de luz pelas empresas acaba impactando, embora num percentual pequeno, na passagem. E, de forma assim resumida, qual o diferencial das empresas de ônibus do Rio de Janeiro nesse sentido? O que é que as empresas fizeram para conseguir reduzir aí o seu consumo de energia, reduzir seus picos de demanda e, com isso, colaborar também para que sobre energia para os outros consumidores? Essa conscientização que eu vi aqui nas empresas do Rio, eu atuo no Brasil inteiro. Somente 2 empresas de outros estados tiveram, pelo menos no meu conhecimento, e a gente tem empresas de consultoria, a gente tem uma associação que é muito pouco procurada. E eles acharam, assim, ficaram surpresos com essa conscientização das empresas do Rio. Né? Já muito antes disso, você vê, eu já iniciei trabalho há mais de 10 anos. Então, isso já vem de muito tempo. Então, essa questão, vou dar um exemplo simples. Tem uma empresa de onde você está o nome, ela trocou as lâmpadas de mista, que era a iluminação da garagem, do pátio, por lâmpadas de LED. Só essa redução, ele trocou 25 lâmpadas de 250 watts por 40 watts. Aumentou o nível de iluminamento, melhorou a quantidade de luz, a potência foi reduzida drasticamente, e só com essa medida, só a economia que ele fez nesse período, funcionando 6 horas por dia, 7 dias na semana, essa economia daria para alimentar, daria para suprir uma residência de um consumo médio de 450 watts por um mês. Você vê, uma medida simples. Você vê como é que é o ganho em medidas simples. Então, muitas das empresas, com essas economias que eles fizeram nesse trabalho de otimização, investiram em geradores para utilização no horário de ponta, utilizaram para de aquisição de motores de alto rendimento, que ia ter uma lavagem de carro. Na parte de água, fizeram reaproveitamento de água pluvial para lavagem de ônibus, utilização em banheiro. Então, essa conscientização é aquilo que eu te falei. O Rio, eu acho que realmente foi uma vanguarda nessa questão das empresas do Rio, nessa questão da economia. Não só pela dificuldade enfrentada por todos, que não é só das empresas de ônibus, essa crise de energia, os preços estão atingindo vários, mas eu acho que as empresas do Rio tiveram uma preocupação maior nisso lá atrás, não agora. Porque agora todo mundo está preocupado, né? Porque aumentou demais. Mas, sim, verdade. Então, assim, é muito mais difícil hoje para as empresas de ônibus conseguirem enxugar, porque eles já estão enxugando, já estão fazendo investimento desde muito tempo. Quem não fez nada, hoje pode ter uma gordura maior para queimar, porque ele não fez o dever de casa que já podia estar fazendo. As empresas estavam sendo penalizadas de já estar fazendo um trabalho há mais tempo, porque vocês já estão atuando, vou dizer todos, eu não conheço todos, mas a grande maioria já otimizou seu contrato, já vem trabalhando na eficientização, então fica até, na verdade, difícil agora, mais difícil, né? Sim, mas é importante a gente frisar a questão do exemplo dado, né? Porque nós temos aqui nas empresas de ônibus, isso é uma face nossa que pouca gente conhece, e a gente está produzindo aqui uma série de podcasts sobre a questão da preocupação das empresas com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Então, a gente hoje está falando sobre a questão do consumo de energia elétrica, mas já falamos aqui sobre a questão do consumo de combustível, né, do óleo diesel, que vem aumentando, o óleo diesel, a gasolina, sucessivamente, uma preocupação de toda a sociedade. A gente falou sobre a questão da geração de resíduos, né, do nosso trabalho, por exemplo, o que fazer com lâmpadas queimadas, com vidros quebrados, com chapas de alumínio,
com todo o material que sobra da nossa linha de produção, de reparo dos ônibus, da própria varrição. Então, tem esse cuidado ambiental. Na semana que vem, nós falaremos aí sobre a questão da economia de água. É um trabalho que vem sendo feito aí, assim, realmente árduo. Você participa com a gente aí esse tempo todo e interessante falar sobre isso, até que você colocou a questão do... Hoje nós temos ainda pouco para fazer, né, nessa questão de melhorar. Mas eu entendo que esse exemplo que foi dado aí, já há mais de 10 anos, é bastante significativo e a gente deve levar aí para os nossos ouvintes, né, para que eles entendam, conheçam um pouco mais dessa face do nosso setor, que é pouco divulgada. Aproveitando aqui, Paulo, os últimos minutos é uma coisa que nós nunca tratamos, mas que as pessoas falam muito sobre a entrada dos carros elétricos aí no mercado, dos ônibus elétricos, tudo isso. Você acha que, em termos práticos, há alguma viabilidade no curto prazo de se substituir toda uma frota aí por veículos elétricos? Você, como especialista, entende que é fácil esse processo ou teremos muito trabalho aí em termos de adaptação de garagens, do próprio fornecimento de energia para isso, da autonomia dos veículos? Queria que você falasse assim, em poucos minutos, para a gente encerrar, se isso é uma coisa fácil de se implantar ou não. Se ainda há que ter muitos estudos, se é uma tecnologia que é muito cara, que várias vezes falam, vamos colocar a frota toda elétrica. Isso é uma coisa fácil de fazer hoje para os ônibus? No meu ponto de vista, eu andei lendo alguma coisa sobre esse assunto e acho que é uma medida assim, viável, só que o custo é muito alto. Hoje, infelizmente, as instalações, hoje, independente do fornecimento de energia, da quantidade de energia que a gente está gerando, essa adaptação para o usuário, eu acho que vai ser complicada. Porque hoje a gente tem, se você vê a rede aérea nossa, primeiro que é a rede aérea, que é uma rede que já implica em necessidade de grandes manutenções, porque muita gente não tem conhecimento. O número de interrupções de energia elétrica no Rio de Janeiro, na área da Light, da Enel, é muito grande. Por quê? Porque se utiliza ainda muito rede aérea. Se fosse rede subterrânea, então como é que você... E para fazer a rede subterrânea, também as concessionárias são penalizadas, porque o investimento é muito caro. Então, é aquela coisa assim, eu acho que é uma coisa de futuro, acho que é uma tendência. Agora, não pode ser assim, a curto prazo e achar que vai resolver o problema o ônibus elétrico, porque senão esse custo vai para quem? Vai repassar tudo para quem vai utilizar? O carro elétrico, não. Aí eu acho que tem uma facilidade maior. Tanto que tem alguns postos preocupados nessa questão. Mas eu trabalho muito no segmento de pós-combustível, eu faço trabalho com sindicatos de combustível, e eles comentam, às vezes, será que o carro elétrico... Eles vão ter que também se adaptar para isso, né? Porque hoje é a gasolina, o diesel e o gás. E daqui a pouco é o elétrico. Porque esse abastecimento eles também vão querer oferecer, vai ser mais um produto para eles. Então, essa adaptação, aí vai implicar. Você vai implicar Hoje, você, quando faz o projeto, você tem um transformador. Você também vai, às vezes, ter a necessidade de aumentar a tua capacidade instalada. Então, assim, é uma coisa que, para tomar, precisa-se antes preparar uma infraestrutura para isso. E essa infraestrutura tem que ser bem planejada. Não pode ser... Então, no meu ponto de vista, não sou o dono da verdade, mas eu acho que isso ainda vai levar um tempinho. E a única coisa que eu queria falar, só para a residência, hoje tem uma modalidade tarifária, que a gente chama de tarifa branca, que o consumidor residencial ele pode ter. E qual é a grande diferença? Assim como o consumidor industrial, as empresas de ônibus, o grande consumidor, tem tarifas diferenciadas para horário, o consumidor residencial hoje pode optar por isso. Só que a grande coisa é o seguinte, ele tem uma tarifa mais barata durante o dia e mais cara no horário de 17h30 às 20h30. Então, se ele conseguir, dentro do espectro da casa dele, dizer, olha só, eu vou economizar, vamos fazer tudo nesse horário e de 17h30 às 20h30 eu vou economizar. Ele pode fazer um estudo desse e, às vezes, ele pode ter uma redução na conta em torno de 10% a 12%. Não é muito, mas
É alguma coisa, né? Sempre ajuda, Paulo. Sempre Então, tá no bom. site da concessionária tem essas explicações e ele pode verificar lá, no site da Light e da Enel. Ok, Paulo, eu te agradeço. A gente já estourou o nosso tempo aqui do podcast. O papo estava interessante. Certamente conversaremos aí mais sobre esses assuntos. Queria te agradecer muito aí pela participação e falar com os nossos ouvintes que chegamos ao fim aqui de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui para mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Paulo, eu que te agradeço. Pô, Paulo, valeu muito aí. O teu foi o mais longo aqui, o papo estava bom, fluiu. Quando a gente viu, já tinha acabado. Fluiu muito bem. Foi legal? Foi bom? Ficou muito bom, muito bom. Eu vou fazer agora, eu tenho mais uma gravação. Depois, eu vou mandar uma mensagem para as empresas todas, para os empresários. Eu não posso mandar como uma circular do Rio Ônibus, entendeu? Mas eu vou mandar no privado aqui para todo mundo, chamando a atenção para essa questão aí. Então, quem já é teu cliente, quem já fez, não vai interessar. Mas como está todo mundo correndo atrás de grana, eu vou mandar já o teu contato também, entendeu? Aí, se alguém fizer contato, já sabe que hoje aí pelo menos umas 40 empresas vão receber o recado. Tá legal? Essa visão. Prazer falar contigo, saber que você está bem. Falou. Você está de mim, independente, nós estamos aí. Não, valeu. Obrigado. Grande abraço. Espero ter ajudado. Não, ajudou muito, pode ter certeza. Um abraço. Obrigadão, Paulo. Um abraço aí. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.